Boa noite! Começando mais um Cola Mais do jeitinho que eu gosto. Eu e você, você e eu, juntinho. Ó, já se inscreve no canal, manda mensagem pra gente, vai ser um prazer saber de onde você é. Aproveita e me segue aqui nas redes sociais, vai ser muito bacana ter o seu carinho e saber que você assistiu. Quero saber a sua opinião, tá bom? Ó, eu tenho um compromisso com vocês. Toda semana a gente traz convidados especiais. E obviamente, hoje não podia ser diferente. Traz todo mundo para a sala porque vocês vão saber tudo sobre economia, tributo, por que o alimento fica caro, por que ele fica barato, se o consórcio é bom, se é ruim, se o Trump vai taxar, se não vai taxar, você vai saber tudo de forma prática, fácil, vai ser acessível para você e toda a família. Então chama todo mundo porque hoje é assunto de, como é que eu posso dizer assim, de utilidade pública. Eu estou recebendo aqui um cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo, ele que é advogado tributarista, é empreendedor, é escritor, é churrasqueiro, é cantor, é gente boa demais, é gente da gente. Tô recebendo aqui o meu amigo Júlio Caires. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Obrigado eu, Magu, pra estar aqui no Cola Mais. Bom demais poder trazer minha mensagem aqui. Muito obrigado. Num canal tão festejado que nem o seu. Coisa bom demais. Boa. Cara, uma coisa que é legal da gente falar, assim, eu imagino que todo mundo deve te perguntar, como começou? Você sempre quis ser advogado tributarista e tudo mais, porque as pessoas sonham em ser advogado, ser médico, essas profissões realmente crescem os nossos olhos, né? Brilham os olhos, melhor dizendo. Mas o tributarista ele é muito específico, é muito estudado, é muito número. Você sempre teve essa paixão por número? Não, Magu, eu nunca tive, porque eu repeti a quinta, a sétima. Eu peguei DP no terceiro colegial em economia, que era a última matéria da sexta-feira, então eu ia jogar truque dominó. Então eu nunca tive nenhum tipo de pensamento nesse sentido. Não é possível, velho. Mas eu me formei em duas ciências. Uma ciência exata, que é a contabilidade, que mexe com números, e uma ciência humana, que é o direito. Então eu fiz essa mistura explosiva aí que me colocou no direito tributário, que é a elite do direito, né? O direito tributário é um direito de boutique, vamos dizer assim, onde você advoga para grandes empresas e tal. É uma área muito boa, que realmente não é fácil de entrar, é uma área bem fechada, mas a gente vai buscando espaço até que entra nela, como foi o que aconteceu comigo. Eu sou advogado há 22 anos, sou contador há 27 anos, então uma hora a gente fura essa bomba. Começou com 10, então começou não com muito 10, cedo. mas com 14. Pô, muito cedo. 14 anos eu pisei pela primeira vez no escritório de contabilidade, minha mesa tinha uma máquina de escrever e uma calculadora com fita. Eu comecei assim e não parei mais. Então são 34 anos fazendo isso, tenho 48. Caramba. Alguma coisinha a gente deve saber. Nós vamos descobrir tudo isso. Primeiro eu quero saber se você também é inimigo da HP, igual a banda. Se você não gosta também daquela calculadora lá, que eu sempre esqueço o nome, não é a científica, é a da HP mesmo. Eu não sei mexer com isso. Mentira, é sério? Nada. Então temos aqui mas mais eu prefiro a IA. Eu prefiro o chat GPT. É mais fácil? É muito. Agilizou muito, né? Agilizou demais. Eu fiz datilografia com muita dificuldade quando era moleque. Também digitava com 5 dedos? Entrava naquela tecla, ferrava tudo. Uma merda, né? Aí a hora que eu terminei de aprender, veio um cara com a mente iluminada, que ele é um puta cara, um brasileiro aí, criou a tal da Microlins e fez os cursos de computação, né? E aí... Microlins, mandar um abraço... Cimesato. Mandar um abraço pro Roberto, que é meu cliente lá na Massa FM, Microlins maravilhosa, tá com a gente lá. E aí esse cara revolucionou o mercado e jogou nossos diplomas de datilografia no lixo, né? Tudo fora. Aí nós vamos fazer computação. E foi assim, então pra mim foi bacana, mas não é fácil entrar na área tributária. Para entrar na área tributária você tem que saber mais do que a área de direito, mais do que números, você tem que se posicionar, você tem que ter um perfil adequado, lidar com o empresário é um público exigente, você tem que entender de vendas, você tem que saber que um profissional na área tributária ele não presta serviço, ele fecha negócio, é diferente. Então vamos falar um pouco de cada coisa dessa aí. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero te fazer uma pergunta que eu escuto muito, sempre tem uma metáfora, eu escutei aqui no Cola Mais uma vez, que o empreendedor no Brasil ele é um cara que pula de paraquedas, com paraquedas furado, uma linha e uma agulha, e ele tem que costurar no ar. E eu escuto de grandes empresários que o Brasil talvez tenha a taxa tributária mais pesada
e mais difícil de entender e operar, tudo mais. E tal. Esse cara que pula de paraquedas com essa linha aí, ainda ele encontra lá embaixo uma copa de uma árvore que ele se enrosca, que é o tributo. Ainda tem essa aí pra chegada dele, assim. Eu já saltei de paraquedas, eu sei como é isso. Eu não caí na copa da árvore não, porque eu desci com o instrutor. Mas o empresário, ele se enrosca na área tributária porque ele não quer saber dessa área. Ele quer se afastar. E eu não tiro a razão, porque é uma área complexa, chata. Até sair um livro chamado assim, ó, A Sociedade Vive Segundo os Impostos. Essa área vai ficar fácil. Olha, eu quero... Fecha em mim aqui, Du. Fecha em mim, porque eu vou mostrar para vocês agora. Ele falou uma frase. A sociedade vive segundo os impostos. Tá aqui, ó. Esse é um livro... Foi lançado esse ano, né? Sim. O lançamento foi em março? Eu escrevi ele na virada do ano. Ó, tá aqui, ó. Livro maravilhoso para você poder entender de forma fácil, tá? Uma linguagem acessível, exemplos práticos para você. Então, só quem é advogado, só quem é contador vai poder ler esse livro? Não. Eu sugiro que todas as pessoas que tenham ou não empresas, mas que tenham vontade de ter empresas, leiam esse livro. Tá aqui, ó, esse lançamento. Onde eu encontro? Livraria Ibrachira, no Conjunto Nacional aqui da Legal. Paulista. Quem quiser ler ele agora, gratuito, tem digital na minha bio, só clicar lá e baixar e já sai lendo. Du, coloca aqui embaixo, por favor, o GC com contato aqui, ó. @JúlioCaires1 no Instagram, vai lá na bio, clica, tá lendo. Olha lá. Não foi feito, esse livro não foi feito para obter lucro, foi feito para levar mensagem. Que legal. Essa mensagem precisa ser levada, nós estamos em vias da reforma tributária, nós estamos vivendo uma guerra comercial e fiscal, né? Tá aí, tá no hype as notícias do Trump, etc. Nós vamos então, falar sobre. essa mensagem, ela precisa... Ela, no início eu tive a vontade de espalhar essa mensagem. Agora eu estou me sentindo na obrigação. Bom, eu vou deixar aqui, ó. Corta pra mim que você vai aparecer. Só na geral, né? Vou deixar aqui na frente, que quando eu tiver na geral, vai mostrar para todo mundo que nós vamos ter que falar bastante do livro. Como foi a inspiração para escrever esse livro? Assim? Essa inspiração foi porque eu sempre observei que os livros dos impostos, eles são complexos, chatos, voltados para aluno que quer prestar um concurso, que quer fazer prova da UAB. Eu não encontrava assim um livro que se parecesse com gibi. Um livro que nem esse, que tem histórias que eu vivi nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e que eu fiz um comparativo do dia a dia de vida. Então eu despertei por esse sentido. Eu falei, não, eu vou escrever sobre tributo, que é uma área tão importante que o empresário precisa começar a gostar um pouco. Então eu vou fazer isso de forma leve. É um conteúdo bem diluído, fácil de ler. E tem uma outra coisa, o cara que pega esse livro, ele conquista um currículo. Ele fala assim, eu tenho um livro inteiro lido, que ele é fácil de ler, rápido. Cara, é muito legal assim, falar para vocês, eu tô vendo aqui, fácil leitura, letra tamanho bom, então assim, de verdade, eu gostei aqui a história, casas em Davenport, Flórida, tá vendo? Então, é isso aí, é isso aí. Tá e a aqui, letra ó. não podia ser pequena, eu uso 5 graus na esquerda e 2,5 na direita. Então foi feito Então tinha que ser letra inspirado boa, em você. Que eu sei quem sofre pra ler, então não dá pra ficar brincando. Eu vou mostrar pra vocês porque eu gosto do Cola Mais por isso. Ó. Por que eu uso lapela? Eu vou lá na câmera, lá na frente. Isso aí. E vou mostrar de pertinho o livro. Olha aqui, ó. Corta pra aqui, corta pra frente, ó. Vou mostrar de pertinho. Olha só que lindo. Lá, ó, o Julião lá no fundo. E o livro dele aqui pra vocês. Ficou bonita essa imagem, hein? Tira a foto aqui, meu cameraman. Olha lá. Tá aqui, ó. Então, se você quiser acessar gratuitamente esse livro maravilhoso, A Sociedade Vive Segundo os Impostos, você pode acessar, @JúlioCaires1. Facinho lá na bio você vai encontrar. Ficou legal isso aqui. Você gostou, hein, Vagnão? Olha que legal, tá vendo? Por isso que a gente faz isso, João, tá vendo? Muito Não é legal a gente por poder isso que fazer eu isso? venho também, né? Claro, cara, você é Aqui pra mim maravilhoso. participar do seu podcast Isso é uma maravilhoso. festa. É isso, a gente faz aqui uma brincadeira boa. A gente falou muito do Trump e teve agora esse lance da taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos e parece que o Brasil vai, né, contrapor e tudo mais. Eu li uma matéria que as empresas americanas estão reclamando porque importam muito e tudo mais. Precisam do nosso produto. Precisam do nosso produto, né? Quando já você fiz fala suco de laranja, etc. suco de laranja, que a Flórida é um dos maiores produtores De laranja. Mas de laranja. nós O somos suco não, mais. exatamente. O suco nós somos mais. O que isso de verdade atrapalha a gente aqui? A gente não ganha dos Estados Unidos só uma única vez no basquete, não. A gente ganha no suco também. Ganha no suco Tá também. pensando o quê? Água de coco. É suco, água de coco, arroz, No samba. samba, no No futebol. futebol. Eles agora resolveram começar a gostar da Fórmula 1 mais, estão investindo, né?
Inclusive, em novembro tem o GP lá em Las Vegas, é bem bacana. Nós vamos dar um pulo lá para prestigiar. Mas estão dizendo já que já vão fazer um circuito pra ir junto? na Disney. Dá pra ir junto? Claro que dá Cola pra ir. mais, Bora. dá pra ir junto? Bora. Cola mais. Meu cola visto mais tá pronto. Fazer o Cola Mais em Las Vegas. Cola Mais em Las Vegas. Vamos montar um podcast ali, que tem muito lugar bom, um cenário maravilhoso. Nossa, e Fórmula 1 no fundo, né? Por que não? Vamos montar. Então vamos embora, mano. Eu tenho umas coisas pra te mostrar antes de ir embora, mas de que forma a gente é afetado? Porque aí eu tenho uma curiosidade, agora vamos bater esse papo, que é legal. Sim. A gente vê muito e a gente tem que tomar... Gente, tome cuidado com a mídia que você escolhe pra ler, ouvir e assistir às suas notícias, porque existe um circo sendo montado. Circo, fake news. É um circo, fake news e tudo mais. Conteúdo assombroso, para deixar a turma assustada. Porque, por exemplo, me fala uma coisa, existe alguma coisa de positivo nisso? Vou concluir minha pergunta. Por exemplo, a carne, que o segundo maior importador de carne é os Estados Unidos. Primeiro é a China, certo? O brasileiro. A carne aqui dentro não vai ficar mais barata se não tiver, por exemplo, a compra dos Estados Unidos? Uma tendência da carne baixar, sim, por conta disso. Porque aí você tem uma oferta maior aqui. É natural que o empresário ele vai buscar, e o empresário brasileiro é criativo e fera, ele vai buscar alternativas de exportar isso para outros lugares e com isso vai abrir outros canais de venda e vai embora. Eu acho que o Brasil passa por um amadurecimento com relação a isso. No princípio é ruim, mas depois você entende que você tem que buscar outros canais. Mas enquanto isso não acontece, até porque esses canais são burocráticos e demora um pouco, precisa né? fazer relacionamento e tudo, é natural que o mercado interno vai absorver grande parte disso. Até por ser um produto perecível, né? Tem que ser rápida. Exato. A turma congela um pouco também, segura, viu? Boa. Congela um pouco, segura. Não são boas. Só que um dos capítulos do meu livro fala da diferença da carne nos Estados Unidos e no Brasil. Eles consomem uma carne de mais qualidade num valor menor. Então por que isso? Porque a gente manda muitas das vezes o que a gente tem de melhor para fora. Que é o tipo exportação. Exatamente, e fica com pior aqui. Mas isso você pode culpar os impostos, porque é mais barato exportado que vender no mercado interno. Esse é um ponto muito importante. A gente julga muito, quando eu digo a gente, eu estou falando o mercado e tudo mais. O empresário ele quer o lucro. Então ele exporta porque ele vai ganhar em dólar. Ganha em dólar. Mas na verdade também tem esse lance do imposto, né? Tem, mas tem benefício tributário também, né? Tem benefício tributário. Agora com essa taxação, isso começa a se inverter um pouco. Né? É natural. Nós estamos passando por uma guerra que não é uma guerra com bomba. É uma guerra fiscal. É uma guerra tributária. E daí vem a afirmação do tema do meu livro. A sociedade vive segundo os impostos. Nós estamos numa guerra tributária, numa guerra de impostos. É isso. Leitura obrigatória. Exato. Leitura obrigatória. Mago, pra você ter uma ideia, a gente viveu numa época e ninguém vai ter mais, a molecada não vai ter mais essa oportunidade de desenrolar o sonho de valsa, ok? E eu ainda descasco ele com um bombom lá dentro depois. Boa, quero falar sobre isso. Hoje ele é soldado. Por que ele é soldado? Porque ele sai da categoria de chocolate, entra na categoria de wafer, de biscoito. Biscoito, etc. E ele tem benefício tributário. Cara, isso é muito interessante. Por exemplo, vamos pegar esse... Então o imposto vai impedir do meu filho, por exemplo, que tem 16 anos, minha filha com 12, ter a experiência que a gente tinha de abrir aquele bombom, desenrolando ele. Né? E muito se falou sobre isso, que não, é isso porque é questão de higiene, porque abre e fecha. Isso é só... Não, existe uma situação nesse sentido, mas a parte predominantemente aí é tributo. Eu quero muito voltar na parte do Trump, acho que merece esse capítulo lá, mas pegando essa linha das isenções fiscais e essas artimanhas tributárias no melhor sentido da palavra... Não, claro, dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Porque quando você conhece de tributo, você entende que o tributo ele tem caminhos para você recolher ele da melhor maneira. Isso. Okay. Por exemplo, o McDonald's não vende sorvete. Não vende sorvete, vende sobremesa. O McDonald's vende leite. Sobremesa. Porque o leite é um item da cesta básica e por ser um item da cesta básica, na composição da produção, ele diminui a carga tributária. Mas isso mudou em algum momento. Sim. Inclusive eu vi uma matéria Mas novo a sociedade vivendo segundo os impostos. Isso. Então aí o que acontece? Em vez de alguém dizer assim, vamos comer um sorvete do McDonald's, vamos comer uma sobremesa à base de leite do McDonald's. Exatamente. E quem faz isso são os impostos. Porque quando a gente fala, e aí é importante as pessoas entenderem isso, quando a gente fala desse tipo de carga tributária, diminuiu 3%. Quando você fala de um sorvete, isso vai dar... mas eu vejo isso vai dar 5 centavos.
Mas quando você fala durante o ano a quantidade, isso dá milhões de reais, né? Milhões de reais. Mais do que milhões de reais. Que absurdo, cara. Ao longo dos anos. Demais. O tributo também, Mago, ele é regulador. Então, se o governo quer vender mais determinado produto ou ele quer vender menos determinado produto, ele usa alguns tipos de tributos que têm característica reguladora, além de arrecadatória. O tributo ele tem função arrecadatória, ok, mas alguns tributos têm função reguladora. Então ele regula, se eu quero vender mais determinado produto, eu baixo a alíquota. Se eu quero vender menos, eu aumento a alíquota. Haja vista agora, na reforma tributária, nós vamos ter um imposto do pecado, chamado imposto seletivo. Então ele vai tributar mais alto o cigarro, a bebida, cogitam até tributar alimentos com açúcar ou demasiadamente açucarados, Caramba, não sabia demasiadamente disso. Composto de sódio, etc. Mas isso ainda é uma tramitação, ainda é uma conversa, etc. A reforma tributária ela está aprovada no nível constitucional, precisa ser regulamentada abaixo, nós temos que aguardar um momento político também adequado para isso, para ver para que caminho isso vai. Ela começa, de fato, em 2026, de maneira experimental e ilustrativa, com alguns tributos, e depois ela vai progressivamente sendo instalada até 2032. A gente já tem uma lista desses primeiros tributos, quais que seriam? Basicamente, ó, estão fazendo um terror na internet para vender aqueles cursinhos. Eu até recomendo. É o povo que vende curso para ganhar dinheiro, mas que não tem o dinheiro ainda. Né? Exato. A gente até pensa em, de repente, desenvolver um treinamento, porque está sentindo que precisa de um profissional posicionado para atuar nessa área. Precisa. Senão não vai conseguir atuar. É uma área que requer essa maneira de se colocar no mercado de forma diferente. Então a gente está pensando nisso. Mas eu recomendo que, se esse profissional quiser assistir primeiro esses cursinhos aí, para já vir mais preparado, porque aqui é o treinamento. Para saber o que é bom. Que o cara sai diferente do Mas, por exemplo, eu não sou um profissional da área, mas eu sou um empreendedor aqui, né? Eu tenho um podcast. Eu me interesso muito para saber. Vale a pena fazer? Se tirar essa assombração aí, IBS, CBS, acabou. CBS vai substituir PIS e COFINS. Ponto. IBS vai substituir ISS, CMS. Ponto. No meio disso tem um carinha chamado IVA. O que é o IVA? Hoje você, dependendo do regime tributário da empresa, você recolhe pelo bruto. O IVA você vai recolher menos as despesas, menos aquilo que você gastou. Pelo líquido, okay? Então. É isso. E embaixo do IVA tem um cara... Você acha mais justo? Acho mais justo. O lucro real já funciona assim. O lucro presumido ele vai ficar de maneira semi-real, porque ele terá 2 tributos pagando sobre o bruto e 2 tributos pagando sobre o IVA. Que PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS. Legal. Ok, então, e aí você tem o Simples Nacional, que até o momento da reforma tributária não está tocado, a não ser na nomenclatura, porque o Simples Nacional está composto de diversos tributos, e dentre eles vai mudar o nome, CBS, IBS, e vai compor. Então, legal. É isso basicamente. Debaixo desse cara chamado IVA, tem um cara chamado Split Payment. Que é isso? Na hora que eu pagar o tributo, vai a parte do lojista para a conta do lojista, a parte do governo para o governo. Ou seja, vai dividir, que é o split, né? Vai fazer essa divisão. Exatamente. Uma espécie de uma joint venture que será feito para criar um joint pay com o governo. Agora, o que o pessoal já está aterrorizando e tem que comprar um cursinho agora, porque senão está perdido, é dizer que isso vai começar amanhã e que o empresário do Simples Nacional, por exemplo, vai perder o caixa agora, porque ele não recebe o dinheiro para depois recolher. Isso não é verdade. Isso começa ainda primeiro nas empresas que comercializam B2B, empresa para empresa, de maneira experimental, e aí vai evoluindo progressivamente. Não é nada para agora. Eu aconselho que o empresário tem que se preocupar com o imposto que ele vai recolher o mês que vem. Porque esse assombro da reforma tributária ainda é algo que precisa sim se inteirar, precisa saber, mas tem que entender que não é o fim do mundo, não. Legal. Eu queria continuar um pouquinho nesse lance do McDonald's. O empresário que acha que é o fim do mundo é porque muitas das vezes ele está ali ao lado de empresário medroso com relação a isso, ao lado de profissionais da área tributária medroso com relação a isso. E é por isso que a gente tem se visto cada vez mais na obrigação de criar um treinamento para colocar um profissional capacitado, que ele possa enfrentar, que ele tenha, por exemplo, um conhecimento ou uma noção política, porque o tributo, na sua essência, ele nasce da política. Essa guerra fiscal, ela tem uma guerra política, ela tem uma guerra tributária, ela tem uma guerra fiscal que envolve o Trump, etc. Então, o profissional que quer militar na área tributária, ele tem que minimamente estar próximo da área política. Tem que ter uma boa circulação. Claro, né? tem que estar, tem que fazer parte de bastidores. E dá para fazer sem se machucar. Eu queria continuar
falando um pouquinho do McDonald's, eu vi um outro dado muito interessante, e aí eu queria puxar pro pequeno, por exemplo, dono de uma hamburgueria artesanal. Médio, exatamente. No sítio nacional. Por exemplo, eu acabei de ver uma matéria que diz que o McDonald's mudou, falando que ele não vende mais o hambúrguer, ele vende carne, não vou lembrar agora, mas é uma carne moída, parará, que põe o sal na hora, isso já muda totalmente. Ele tá desmontando o processo de industrialização para não carregar muito a carga tributária. Então, a minha pergunta qual que é? Eu tenho uma hamburgueria artesanal pequena. Existe, é bacana chamar um advogado tributário e falar assim, ó, existe alguma coisa que eu possa fazer para me encaixar num tributo menor, por exemplo? O que acontece é o seguinte, todo empresário é obrigado a ter um contador, ok? Certo. Isso é obrigatório. A contabilidade registra aquilo que foi feito já. Boa. O advogado tributário planeja o que vai ser feito. Esse é o ponto, é aí que eu quero dizer. É isso que muda, ok. Ah, Júlio, é caro, não é caro? Então vamos fazer o seguinte, se de repente ainda um profissional desse tipo é caro, e eu nunca acho caro porque trata-se de um investimento, e o que precisa ser estabelecido é remunerar esse profissional na medida que ele traz lucro e vantagem para a empresa. Legal, e é assim isso que pode as ser coisas bom, funcionam. né? Exato, porque senão é custo, ok? Então, por exemplo, minha hamburgueria já fatura 50 mil por mês. Exato. Olha, se as mudanças que você me trouxer fizerem eu faturar 70, você vai ganhar um percentual em cima desses 20, ou não? Não aumentar o faturamento, mas diminuir a carga tributária, né? Ah, ok. Diminuir Então eu pago uma carga de... Vamos pensar o seguinte, o empresário que está me ouvindo aqui, ele tem lá uma equipe de vendas. Será que ele acha que um vendedor que não ganha comissão vai vender bem? Não. Então por que ele acha que o contador que não recebe uma participação daquilo que ele vai economizar vai trazer para ele grandes projetos? Boa, então é em cima do que ele Primeiro economizar. Que não é obrigação do contador, ele registra aquilo que já foi feito. Sim. Então isso muda muito. Agora vamos imaginar o seguinte, quando você fala de uma hamburgueria, você imagina se é uma hamburgueria franquia. As franquias, de uma maneira geral, elas oferecem um payback de 5% ao mês. Você tem uma alíquota do Simples em janeiro de 5,4% que pode chegar a 13, 14 no final do ano. Então engoliu o seu lucro. Só na soma do faturamento acumulado. Então você precisa ter um profissional que acompanha isso para te dar direção depois. Porque se você permite essa alíquota ir subindo de maneira progressiva e engolindo seu lucro, quando você chega no final você está vendendo hambúrguer sem lucro nenhum. Caramba, tá. Vamos imaginar aqui, agora, vamos recapitular. Então eu tenho uma alíquota de 5,4% aqui em janeiro e o preço do meu hambúrguer é esse. Ok? Em setembro, o preço do meu hambúrguer é o mesmo, só que eu tenho uma alíquota tributária de 12%, por exemplo. É o dobro, porque mais que ele o dobro. subiu progressivamente. Só que se o meu lucro era 5% no hambúrguer, eu perdi o lucro, ok? Você está devendo 0,5 já, você Por está isso pagando. que às vezes o empresário está com dívida tributária e por aí vai. Cara, que por quê? loucura. Porque ele entrou numa alíquota progressiva que o Simples funciona assim. Sem contar acúmulo de atividades e por aí vai. Ou seja, tem caminho no caminho, é só procurar um profissional. Claro que tem. Isso é muito interessante. Não é só procurar um profissional, tá? É importante que minimamente, como um livro como esse, você tenha um pouco de afinidade com a matéria. É um livro fácil, Tem um que livro saber, de né? exemplo, um Tem livro que de saber. prática, para que você possa chegar com o profissional e questionar ele. Porque da mesma maneira que ele sabe selecionar o melhor hambúrguer do fornecedor, escuta, esse aqui não está muito bom, esse aqui está mais seco, esse aqui está mais saboroso, ele precisa entender minimamente do assunto em si para discutir com o contador dele, para discutir com o advogado tributário, para discutir com quem vai trazer esse benefício tributário para ele. Caramba, eu escuto o assunto aqui, eu gosto do Cola Mais que a gente vai falando. Eu escuto sempre falar que a profissão de contador vai acabar ao longo dos anos. Você acredita nisso? Não acredito em nada disso. Que a IA vai acabar com profissão, que a inteligência, nada disso. Isso são ferramentas que o profissional deve se utilizar. Agora, eu posso te afirmar assim, o contador ultrapassado vai acabar. Aquele da canetinha atrás da orelha Esse acabou, vai embora. né? Esse que faz conta de cabeça, por isso ele põe a caneta aqui, né? Esse vai embora. Então esse vai embora. Esse vai embora Por quê? Porque o profissional contábil, e por isso eu falo do treinamento, a ideia desse treinamento, se de fato ele acontecer, a gente está ainda programando, filmando, fazendo, né? É mostrar para o contador que ele pode atender lá. Vamos imaginar aqui, o contador tem 100 clientes. Certo. Ele pode pegar lá 20 clientes desses 100 e atender de maneira prêmio. Entender o cara, entender o mecanismo. O contador faz um ano que está mandando guia pro cara, não senta com o cara para almoçar, com o empresário. Então ele não vai saber da história do cara. Ele fica Não tem um atendimento personalizado. Não tem um né? atendimento. Existe um princípio chamado princípio de Pareto, que é 80-20. 20% do seu esforço dá 80% do seu resultado. Então se você seleciona 20 clientes num grupo de 100 e atende ele de maneira seletiva, você dobra o seu faturamento.
Mas não é só isso, você precisa entender, você precisa se posicionar, precisa se tornar uma autoridade no assunto. Então, quem vier conosco, nesse eventual treinamento que a gente está montando, a sugestão é que ele escreva um livro, é que ele possa se tornar uma autoridade no assunto, que ele venha num programa festejado como esse seu e possa falar do assunto, que ele começa a ter a habilidade, se desenvolva. Com isso ele ganha autoridade, passa confiança e aí ele tem um empresário mais confiante na mão dele. Isso é muito legal. Não tem jeito, mano, não tem jeito, não tem, a não tem fórmula mágica, é essa, né? Não adianta. Outra coisa que a gente escuta bastante dos empresários... Você imagina, só claro, complementando bem rápido. Você imagina um profissional desse e fala assim, eu não quero nem saber de política. Não dá. Mas se ele não tiver um mínimo de um mínimo contato na cidade dele, relacionamento com o secretário, com o prefeito, etc., como ele vai conseguir lá uma isenção de IPTU para colocar uma fábrica, o cliente dele? Como ele vai conseguir um benefício tributário se ele não tiver um mínimo de relacionamento? Não tem como. Lembrando que isso estamos falando de forma legal, hein? Não é nada de conchavo, não. Não é nada disso. O Estado de São Paulo deferiu benefícios tributários inúmeros aí para trazer fábricas e tal. Os estados fazem isso, concedem benefícios para trazer fábricas de um estado para o outro, eles fazem para trazer fábricas de fora, isso eu estou falando tudo dentro da legalidade. Diz agora, que lá em Sorocaba estão fazendo isso aí também. O melhor lugar para se viver. É o que dizem, aí. Então quer dizer, você precisa minimamente ter um convívio político. Então eu preciso que um profissional desse tenha um convívio político. Eu preciso que um profissional desse se torne uma autoridade. Ele precisa se apresentar, falar sobre a matéria. Quando você vem, por exemplo, num podcast, você tem que se preparar. Então isso te eleva. Ele precisa ter um capricho num brand pessoal. Ele precisa se posicionar. Vou dar um exemplo fácil aqui, tá? O contador fecha um contrato com o empresário, então ele fala com o empresário, ok? Aí ele começa a fazer a contabilidade, no mês seguinte ele fala com o financeiro, aí ele começa a falar com o RH, aí ele começa a falar com a secretária. Não é demérito nenhuma dessas profissões, mas o que eu quero dizer com isso? Ele se afastou do empresário. E quando ele se afasta do empresário, ele precisa estar falando mais com negócio. Ele. Aí você começa a prestar serviço e deixa de fazer negócio. O profissional da área tributária que quer, de fato, ter resultado, ele precisa fazer negócio, não prestar serviço. Boa. Eu escuto muito falar que, por exemplo, grandes empresas que são sucesso lá fora e tudo mais, vêm para o Brasil, não entendem o modelo de tributário aqui e tudo mais e quebram aqui. Com o mesmo produto que lá fora, produto maravilhoso, tudo perfeitinho, replicando aqui, quebra. Esse jargão que você me disse, ele acontece muito por causa do varejo. Os magazines, porque o que acontece? O lucro real, ele foi bem feito para as indústrias, que a margem de lucro é pequena e você paga só pelo lucro, e o Simples Nacional para o pequeno. O Magazine, ele fica ali no meio, apertado nas questões tributárias. E aí ele tem lá relação de trabalho, relação tributária, relação comercial. Um CEO no Brasil, 3, 4 anos no Brasil, vale 20 lá fora. Tamanha a nossa diversidade. E aí o que acontece com essas empresas? Elas voltam. Mas algumas retornam, por exemplo, montadoras, etc., porque acaba o tempo do benefício fiscal. Não foi porque ele foi embora por causa da atividade. Ele vem para cá com benefício fiscal de 20 anos, ele cumpre com o benefício, quando o benefício acaba, a conta dele não fecha no produto, ele volta. E depois de um tempo... Isso é tributário e a gente vive segundo os impostos. Nós andamos em carros pequenos e populares porque o benefício está no carro popular. A isenção do IPI, né? É por isso. Aliás, vai voltar agora. Não só IPI. Vou dar um exemplo aqui. Quem está assistindo a gente pode levar esse aí de bandeja, tá? Você tem um carro elétrico, tem estados que é isenção de PVA total. Em São Paulo é assim, não é? Não, São Paulo não é. Mas não? Tem alguns estados que sim. Eu achei que era. Eu achei que era. Só para alguns... O benefício fiscal, só porque para a turma não ficar confusa, o benefício fiscal foi dado para montadoras instaladas aqui. Ok. Entendeu? Ok. Então, o que acontece? Se você tem um veículo elétrico e existe estados que não cobrem IPVA para o veículo elétrico, por que seu veículo está aqui? Se a placa hoje é do Mercosul, não vai nome de cidade. Não vai mais. Está escrito Brasil. Você pode abrir uma empresa lá no local e transferir o veículo para lá, ok? Se faz isso através de uma hold. Você abre uma hold e manda o seu veículo para aquele estado e o ano que vem não vai pagar IPVA. Olha aí, ó. E precisa ter endereço físico lá? Não. Você aluga um cowork, estabelece um endereço fiscal, abre uma hold, transfere o veículo e o ano que vem não paga. Rapaz, tem jeito. Isso aqui foi só uma palhinha, né? Mas tem jeito certo de fazer as coisas. Que absurdo. Exato. Ou seja, mas existe o benefício,
Tem Existe que usar. um benefício. Então, Tem se que o seu usar. carro está registrado, lá você tem direito. O que você não pode fazer, o que você não pode fazer é ilegalidade, por exemplo. Que nem eu vejo sempre, o cara vai lá e tira, vai tirar para deficiente e não é. Essas coisas que você não tem que fazer. Não, aí não. Isso é picaretagem. Isso é picaretagem. O que o ouvinte precisa entender é que tem caminhos legais. Exato. Buscar entender como funciona a mecânica da coisa para poder fazer e ter o benefício correto. É isso. Sensacional, é isso. E tem caminhos. Tem caminhos. Vê uma coisa que se faz muito? O empresário fala assim pro contador, abre uma empresa para mim, põe tudo quanto é atividade aí. E se eu for fazer alguma coisa, já tá aí. Aí o cara mistura um monte de atividade e a alíquota alta. Boa. Tá me entendendo? É verdade. Você pega um material de construção, ele vende encanamento, ele vende elétrica, ele vende material bruto, ele vende acabamento. Mas o acabamento é uma margem de lucro enorme. Eu não vou falar enorme, porque se o cara tiver um material de construção, tiver uma vila, ele vai falar, vem aqui para trás do balcão. Né? Mas ela tem uma margem de lucro muito maior do que pedra e areia, ok? E por que nós estamos vendendo pedra e areia na mesma alíquota dos acabamentos? Então é melhor ter fecha, é melhor ter outras empresas? Claro, você tem que ter empresas diferentes. Mas, por exemplo, vou te fazer uma pergunta bem eu vou falar burro. Para não falar leiga, eu vou falar bem burro. Vambora. Mas eu tenho a minha loja de material de construção. Certo. E aí eu tenho lá pedra e areia numa empresa. Isso. Ok? E eu tenho o acabamento em outra. Isso é para compra do produto ou para venda final? Por quê? Beleza, aí você é o meu cliente final, o B2C, você é o Isso. C. Sim. Foi lá e comprou 100 kg de areia e 100 kg de acabamento. Como é que eu fecho a conta para te cobrar? Vai comprar 100 kg de areia nesse estabelecimento e vai comprar o acabamento do outro. Não é do mesmo material de construção? Não é no mesmo. Mesmo sendo no E mesmo vou te endereço? falar que o que vai sobrar de imposto, a conta fecha. Caramba, mas aí sendo no Existe mesmo endereço? Galpões que tem 2, 3 endereços, 4 endereços. É por e isso. Não tem problema nenhum nisso. Mas... Agora, isso precisa de um planejamento societário, precisa de uma maneira correta de estabelecer. Não passa na mesma maquininha. Não, claro que não. É isso que eu tô falando. Então tem que ter um São empresas preparo. diferentes. Entendi. Agora, o que não pode é você lançar... O que acontece? Lembra que a gente falava que no Simples Nacional a alíquota é progressiva, ela vai subindo? Se você tem uma margem de lucro maior nos acabamentos, você concorda que o seu faturamento vai subir mais rápido que pedra e areia? Sim. Aí você vai elevar um faturamento aqui e vai jogar pedra e areia com margem de lucro baixa em alíquota alta. Entende? Um acaba com o outro. Um acaba com o outro. Só que aí o acabamento ele ainda aguenta a porrada porque ele tem uma margem de lucro maior. Mas e pedra e areia? Dependendo da alíquota que você já está aqui somado, você já está engolindo o lucro. É um quebra-cabeça danado, né? Mas é por isso que cada macaco é seu galho, né? Rapaz, olha, dito isso, eu vou pedir para você tomar uma aguinha. Aliás, quero te dizer que isso é um presente para você. Dos nossos, Obrigado, excelente. Dos nossos parceiros da Cutelaria Rato. Eu vou dizer, ô Du, gostei mais ainda porque tem vem um com abridor aqui, ó. Tem um abridor. Isso. É isso, já abre, a bebida é maravilhosa. Ô Du, o churrasco bom começa com o quê, Du? Com faca boa. O Du sabe de tudo, ele não erra uma. Com faca boa. Então você que quer uma faca boa de verdade, tá aí, ó, que coisa mais linda. Olha que modelo espetacular. Vocês estão vendo aí o que tem de mais nobre na cutelaria brasileira. Isso aí, ó, aço damasco maravilhoso. Você pode acessar agora esse QR Code que tá aqui no cantinho da tela. Você vai ver aqui, ó, no cantinho da tela. Volta para mim, Du. Tá aqui, ó. No cantinho da tela você vai poder acessar agora, porque todos os dias tem leilão com 50%, às vezes 60% de desconto nas peças. É maravilhoso, você não vai se arrepender. Volta pra cá, Du. Pode voltar pra mim aqui, ó. Tá aqui, ó, no cantinho da tela. No cantinho, bem aqui embaixo, ó, esse QR Code. Vai lá, os meninos devem estar fazendo leilão agora lá. Por isso que eu falo pra você, assiste da TV, porque daí você não precisa sair daqui, continua tendo essa aula maravilhosa com o Júlio e você pode correr lá e comprar tudo o que você precisar na Cutelaria Rato. Lá tem para todos os bolsos, todos os gostos. É maravilhoso de verdade. Garantia vitalícia, produtos de alta qualidade, produtos exóticos. Então vai lá porque você não vai se arrepender. É maravilhoso. Corre lá, depois volta para me contar o que você achou, tá bom? Olha que coisa bacana. Eu fico imaginando a quantidade de tributos e tudo mais detalhes, que eles poderiam economizar, por exemplo. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Inclusive, eu vou te fazer um convite. Vou fazer um convite para você e para o Júnior. Para a gente ir lá na fábrica, para vocês conhecerem o Felipe e o seu Francisco. Para vocês escolherem, vocês dois, a faca que vocês querem. Que aí vocês vão escolher lá. É um presente meu. E aí a gente vai bater um papo com eles para falar sobre isso.
E quem sabe a gente não deixa uma dica lá. Eu não tenho dúvida. Né? Aliás, vocês vão adorar. O seu Francisco é maravilhoso. Inclusive, o profissional que quer lidar na área tributária, ele tem que entender de relacionamento. Ele tem que entender de network. Porque faz parte. Se você não tem um relacionamento bom, você muitas das vezes não encontra solução para isso. Você não encontra solução para o seu cliente sem bons relacionamentos. Você não encontra o problema do seu cliente sem bom relacionamento com ele. Então, até aproveitando para dar uma aula aqui de investimento, como funciona o relacionamento, você me dá uma caneca linda, eu adorei, eu trouxe um presente para você. Ah, vai, agora chegou meu momento. É reciprocidade. Ô, Du, chegou meu momento. Mentira. Então, se essa turma vier para o treinamento, ela vai entender. Olha aqui, ó. Ah, eu já sei o que é. É a camiseta. Dudu, mostra aqui porque eu sei o que é. É a camiseta do Bragantino, quer ver? Do Red Bull Bragantino. Eu tenho certeza. É isso aí. Quer ver? Eu vou abrir. Tem jogo hoje lá, por sinal. Aliás, Bragantino e São Paulo. Bragantino? Essa aqui é a versão. Essa não é a versão feminina? Deixa eu ver. Cara, meu amigo. Mas olha como é que tá escrito atrás. Meu Deus, peraí. Ô, Vagnão. Né? Ô, Vagnão. Olha o que eu ganhei, Vagnão. Olha o que eu ganhei. E detalhe, tá? Tá com o meu... Isso é relacionamento, ó. Aí, tá com o meu nome. Que coisa mais... Ô, meu irmão, obrigado. Ó, muito obrigado. Obrigado. Vou te dar um abraço. Obrigado de coração. Eu adorei, cara. Às vezes o profissional, ele não meu entende Deus. como se fomenta relacionamento. Vou deixar aqui, ó. Podemos deixar aqui? Ele trouxe Olha aí, ó. Olha aí. Olha lá. Põe aí, põe na... Olha lá. Ele trouxe a coisa quando você tava... Não, eu acho que... então, mas agora o homem tá malhando demais. Mas eu acho que essa tá boa. Sabe que eu perdi uns 2 quilos só acompanhando o Magu no Instagram? Que é isso? Eu vou falar uma coisa. O exemplo, ele arrasta, né? Arrasta. Porque eu tenho recebido muitas mensagens, não é uma nem duas, de pessoas falando, cara, eu fico com... Ó, algumas são assim, eu me inspiro muito, outras falam, eu fico com vergonha de estar procrastinando, voltar pra academia, porque eu te vejo de manhã, de tarde, de noite, cansado, e eu tenho um propósito comigo, eu não durmo sem treinar. Aí, ó, bacana. Então, se eu consigo de manhã, que é o ideal pra mim, porque eu já mato logo de manhã, eu vou. Certo. Mas se eu chegar às 11... Hoje eu não consegui de manhã, tive um compromisso. Eu vou hoje à noite, não importa a hora. Mas o Júlio... Tá de parabéns. Só que eu fiz uma outra forma, não sei se chega no mesmo resultado. Mas eu contratei um cara pra fazer esteira pra mim de manhã, ele tá fazendo 20 minutos. Vou ver se bota ele na musculação à tarde e me manda os relatórios. Eu acho que o cara tem que ficar matriculado na academia, né? Eu ainda não tô muito adepto, viu? O cara que se matricula o ano inteiro e não vai, porque isso já aconteceu comigo, tá? Eu me matriculei 1 ano na academia e fui 2 vezes. Olha isso já aconteceu comigo. Aí, que lucro para as academias. Né? Isso é um sócio investidor, né? É, um sócio investidor. Sócio investidor. É isso aí. Deixa a academia bonita, mas tem que ir para lá pelo menos para fazer a foto, né? Se não vai lá, postar, faz a foto e vai embora. Se não postar, não cresce. E escreve tá pago. Tá pago, tem que escrever. Se não escrever, é isso mesmo. Cara, obrigado pelo presente. Eu adorei estar aqui, a coisa mais linda do mundo. Maravilhosa. Eu só não vou. Tinha que colocar ao vivo, né? Vestir ao vivo. Eu só não vou vestir agora por causa do microfone. Aí, ó. Aí, correu da gente, né? É por causa do microfone. Senão eu vou ter que tirar a camiseta aqui, aí não dá. Aí fica, né? Ainda não dá. Você sabe que eu tenho uma aposta que foi feita que em dezembro eu tenho que apresentar o programa sem camisa. Então eu tenho que correr até dezembro, tem que estar no shape. Não vou assistir. Não, vai assistir sim, Júlio. E você vai vir dar oi daqui a pouquinho aqui. Você não acha que você vai fugir, não. Eu já mostro quem é. Não. Bota a câmera nele lá, por favor. Aí, ó. Isso, olha lá. Aí, ó. Quem falou que você não ia aparecer? Aqui, ó. Olha o homem lá. Dá oi pra nós, meu irmão. Ó. Esse é um lindo, ó. E tá, o homem tá chique, hein? Aí. Você tá demais no Instagram. E malhando e tal. Eu tô tentando, cara, mudar essa vida aí. Foram 30 quilos já. Eu fiz ao contrário, né? Eu casei 18 anos atrás com a chefe de cozinha, né? Então casei com 85, peso 125, tô na área. Aí lascou. Mas vamos lá, qualquer hora eu vou entrar nessa vibe aí. Conta comigo que se você quiser eu fico te ligando igual despertador. Vamos, já foi hoje. Tá certo. Isso é importante. É top. Cara, vamos falar do Trump e dessa... Depois eu tenho um outro assunto que eu quero ver contigo, só pra gente não fugir pra não fugir da minha cabeça, que eu ouvi várias matérias suas falando do Pix, dessa nova modalidade do Pix e tudo mais. Eu quero muito falar sobre isso. Pix automático, tem bastante coisa. Mas Trump e Lula. Cara,
é um cabo de guerra aí, vamos dizer assim. Eu gosto muito, Mago, de falar pro empresário, tá? Porque eu tô falando olho no olho do empresário. Nessa guerra do Trump, do Lula, Bolsonaro, etc., uma guerra política, tarifária, desimpostos e tal, o empresário tem que buscar, e como sempre foi, o empresário brasileiro é arrojado, é criativo, ele tem que buscar nessa diversidade sobressair, que as oportunidades virão. Não adianta o empresário ficar aqui, de repente buscando questões partidárias e ficar trazendo essa questão partidária para dentro da empresa dele, que não vai pagar a conta no final. Isso é um problema deles que foram eleitos para tentar resolver, e o empresário tem que achar as alternativas e caminho. E posso te garantir, o tributo é um caminho excelente para ele começar. A sociedade vive segundo os impostos. Porque o Trump está botando tributo em cima do produto que ele está exportando. Então já começa daí. É isso. Já começa daí. Então não adianta a gente ficar aqui, tudo bem, é o Lula, é o Trump, etc e tal, mas existe uma briga política por trás disso, ok? Normal. Dali você começa, tarifa daqui, pede uma anistia, de lá fala que é culpado, daqui fala que não é, mas o empresário precisa continuar produzindo, porque o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele é em cima da produção, ele não é em cima da ideologia. Ele não é em cima da direita ou da esquerda, ele é em cima do que o Brasil produz aqui dentro. Então, se você parar de produzir e ficar de olho nisso, estão perdidos, né? Não dá pra ficar olhando. Não dá pra ficar olhando. Não dá pra ficar olhando. Você pode até brincar, gostar, eu quero falar de política, vou tirar sarro de um de outro, num churrasco e tal, etc., numa pelada, beleza. Mas dentro do seu negócio, você tem que... O dinheiro não cima. Aceita desaforo realmente, aceita, né? Não, e nem partido político. É isso. Eu vou te fazer uma pergunta e quero que você discorra sobre ela, porque eu vou aproveitar, eu vou pedir pro Dudu, depois que eu fizer a pergunta, você desliga meu microfone aqui, porque eu vou colocar a camiseta que eu vou terminar com ela, assim. Aí você corta pro Júlio, que eu vou fazer isso aqui, porque a gente tá ao vivo aqui, não dá pra fazer. Isso que é bom. Mas a gente fala de tributo, a gente fala de imposto, e tem uma figura muito controversa nesse momento na atuação política do Brasil, que é o Haddad, que é o nosso ministro da Economia, e as pessoas estão atrelando ele muito a essa questão de taxação, de imposto e tudo mais. Eu queria que você falasse, primeiro, como é que você vê realmente a atuação dele, se realmente os impostos que ele está criando, aumentando e tudo mais são necessários. Eu queria muito que você falasse sobre isso de forma livre, e aí eu vou trocar a camiseta. Aqui é sem papo na língua, né? A gente sabe que a gente está diante de um governo que tem um custo maior, um governo que gasta mais. E por ele gastar mais, ele precisa arrecadar mais. E quem paga a conta é o empresário. Então, o empresário paga a conta onde? Nos impostos sendo aumentados. Então, o IOF foi uma tentativa recente, o próprio Haddad tentou aumentar o IOF, foi barrado no Legislativo, e aí eles estão buscando o Judiciário, e houve uma invasão lá de uma agência do Itaú na Faria Lima, não sei se vocês acompanharam, né? Tudo isso é uma forma de manifestação política, mas o governo, sim, ele está procurando taxar mais. Agora, o que eu quero alertar aqui? Se a gente está falando também de um profissional para atuar na área tributária, seja ele um contador que quer dobrar faturamento, seja um advogado que quer mudar de área, seja um servidor público em transição de carreira, quando você tem um governo que arrocha os tributos, mais ainda o empresário precisa de um profissional preparado. Porque você precisa de um profissional que te defenda, você precisa de um profissional que te coloque no caminho correto, mas também esse profissional precisa passar para você confiança, credibilidade. Ele precisa estar bem posicionado, ele tem que estar bem relacionado, ele precisa ser uma autoridade naquilo que ele fala. Então, para isso, precisa de um treinamento. Não é qualquer cursinho da esquina que vai fazer isso, não. Aí, voltei, hein, Dudu? Olha aí como que eu amo voltar. Bicho! Olha isso aqui. Olha aí, ó. Olha aí. Eu vou lá na frente. Lá na frente. É o certo, é o certo. Não, eu vou lá na frente. No verso, ó. Não, eu vou lá na frente. Olha isso aqui. Bota na geral. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Que coisa mais linda. Ó, vou virar, vai ver o nome aí. Tá vendo o nome aí? Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Mas maravilhoso. O Bragantino tá em terceiro lugar no campeonato aí. Tá bem pra caramba. E fiquei bem, hein? Ó, de lá. Bragantino e São Paulo. Hoje eu sou São Paulino, mas tô... Eu sou São Paulino também, mano. Agora eu tô com medo. O que vai dar, né? Olha isso aqui. O que você achou, Vagnão? Tá bonito, hein? Olha isso aqui, eu vou virar pra vocês verem. Tá bonito, hein? Bonito demais, né? E, rapaz, isso leva jeito também pra um programa de esporte, hein? Mano, o programa de esporte a gente tem uma Arena Cola Mais. Opa! Arena Cola Mais, é verdade. Vou falar sobre... Cadê o Cledinho? O Cledinho não tá aí? Eu casava com você. Olha aí, Mago. Tô fugindo desse assunto de casamento, mas tá tudo bem.
Ô, Vagnão, cadê o Cledinho? O Cledinho tá aí pra gente falar do Arena Cola Mais, ele subiu? Aí, nós vamos falar sobre isso antes de ir embora. Cara, é muito... Ó, que bacana. Adorei. Ó, ficou bom, hein? Pega esse braço. Ó, aí, ó. Que isso? Aí, tá no pique da academia. Nossa! Olha lá. Olha aí. Ô, Júlio. Olha o homem aí. Ó, me respeita, Júlio. Mostra a carinha do Júlio lá, por favor. Mostra ele lá. Olha lá, tá Mostra a cara de feliz. decepção dele lá. Ó aqui. Olha aí, ó. Você tá feliz que eu sei, tá feliz por mim. Ó, Magu. eu tenho um jogo aqui Certo, que é, mas não pode, é o seguinte, certo. se você ramelar, se você amarelar, sabonetar, eu mudo a regra do jogo. Tá, entendi. Fechou? Tem que ser direto, né? É, então é o Sem seguinte, papo na língua, sem né? papo na língua. Tá, Eu vou pegar aqui um monte de plaquinha, tá. tá vendo, ó? São esses emojis aqui. Ixi, o primeiro Esse já... é top, hein? Eita, o primeiro Esse já aqui pegou. esse aqui é top. Ó o Cledinho aí, o Cledinho chegou. Olha lá. Cledinho, vem cá, Cledinho. Ó, Esse aqui é top, hein? tem um monte de emoji aqui. Muita gente merece esse aqui, hein? É. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar um nome ou uma situação ou alguma Certo. coisa do tipo. E você vai poder ou só pegar o emoji, Aham. ou descer pegar a o bomba. emoji e falar o porquê. Tá bom? Então eu vou falar alguns nomes. Ô, Júnior, já vai pensando no nome aí. Vai já pensando nos nomes também. Vagnão vai pensando, todo mundo. E o Cledinho, depois nós vamos falar sobre o Arena Cola Mais, que ele falou que eu levo jeito pro esporte, nós vamos falar sobre. Olha o Leva presente que eu jeito. ganhei. Não, Ó que leva lindo. jeito. Você é Leva louco? jeito. Olha o que eu ganhei. Ó, e vê o nome aí, ó. Vê o nome aí. Sério. Essa é bonita. Essa é bonita. Eu tô com medo. Hoje tem jogo. Eu tô com medo. Mas eu tô Ó, vamos começar Virado então? aqui, hein? Tô pronto, hein? Olha Vamos como é que eu começar? tô. Dá pra mostrar como é que eu tô, não? Pode, tá bom. Eu tô com Olha as lá. armas aqui na mão, hein? Tá tudo ali, ó. Aqui. Então vamos lá. Eu vou começar. Eu quero aqui, ó. Impostos. Primeiro, impostos. Impostos. No Brasil. Vamos falar do Brasil, tá? Impostos no Brasil. Coração? Eu amo. Não, então me É dos explica. impostos que eu vivo, é dos impostos que eu sobrevivo, é dos impostos que nós vamos abrir a maior oportunidade da história, que é a reforma tributária, para o empresário se desenvolver nessa área também e aproveitar que nós vamos começar do zero e entender de uma área tão importante que quebra tantas empresas, que derrubam tantos empresários, que para mim eu acho que os impostos, ele é uma área que merece um coração para ser discutido, estudado, inteirado, por aí vai. Eu não olhei o lado do governo que está cobrando alto e gastando por aí. Tá bom. Olha aí, ó. Isso é o storytelling, cada um conta a sua história da sua melhor maneira. Né? Tá certo, tá certo. Aí eu vou perguntar pra você, então eu vou continuar nessa. Impostos altos. Ah, impostos altos aqui, ó. Não tem necessidade, né? Não tem necessidade. O imposto alto é para compensar uma má administração do governo. É possível você equilibrar imposto e equilibrar as contas públicas. Então, tá aqui. Não tem necessidade. Boa. Sabe por quê? O brasileiro poderia ter acesso a mais produtos. O brasileiro poderia ter acesso a mais tecnologia. E os impostos também seguram um pouco isso. Tá aqui, ó. Boa. Fernando Haddad. Rapaz, sem papo na língua, Sem papo na como profissional para Profissional, na área que ele tá, Não é politicamente, tá? É. é assim, né? Isso. Não leva jeito. Não leva jeito. Aí A pegou. meu Hein? ver, também não levou jeito para prefeito de São Paulo, não leva jeito onde está. Eita. Não leva jeito, não leva jeito. Paulo. Nada contra a pessoa dele, mas aqui, na posição que ele tá, não leva jeito. Aí eu vou perguntar, só pra não, né? Não estamos aqui fazendo polarização, mas. Já entramos, né? Paulo Guedes. Que Paulo Guedes fazendo aqui um parênteses, é o Paulo Guedes é antigo. um excelente profissional na área, tá? Eu acho que ele realmente foi um cara que estabeleceu muita coisa bacana, valeu a pena, passou por uma fase com dificuldade, que foi pandemia, etc. Eu acho que um cara como profissional tá aqui, ó. Boa. Um excelente profissional. Boa. Excelente profissional. Luiz Inácio Lula da Silva. Você quer em que Agora. Você quer em que aspecto? Queria dizer, companheiro, que você pode falar no aspecto que você quiser. Né? Mas eu. Fala. Ah, não, pra não imitar, ele não quer que imite. É ele que não quer que imite. Não, Não pode. quer que imite. É porque falou que pode dar problema, derruba o canal. Pode derrubar, né? Então Não, não mas vamos tudo fazer bem, a gente isso. não faz imitação, então eu vou pedir pra você falar, ó, o Vagnão fica desesperado, ó, pra você falar bem Aqui diferente. próximo.
Tá aqui. Luiz Inácio Lula da Silva, falando agora em relação aos tributos, a esse momento que nós estamos falando aqui da taxação, do Trump e tudo mais. Fez um primeiro governo lá atrás bom, um segundo governo bom, elevou o país numa série de coisas, mas esse retorno dele ainda não acertou. Não acertou. Tem uma habilidade política grande, leva muita gente com ele, é comunicador, etc., mas ainda não acertou, não alinhou o governo. Eita, olha Não lá. alinhou. Nessa gestão, não. Nessa gestão Nessa ainda gestão, não. Banco Central. Quero saber a sua opinião sobre o Banco Central. Eu queria ser dono. Eu também queria ser dono. O Banco Central aqui, ó. Ih, rapaz. Às vezes faz o povo de palhaço. Com essas taxa Selic, financiamento, etc. Tá aqui, ó. Acho que o povo merece um Banco Central melhor. Vou fazer uma pergunta sobre um político que está aí muito hypado agora, que é o presidente da Argentina, o Javier Milei. Quero saber a sua opinião sobre ele. Que inclusive pela primeira vez aí me parece que conseguiu diminuir bastante aí a inflação e tudo mais. Queria saber a sua opinião. Ele tem feito muita modificação na Argentina. A Argentina precisa muito, porque a Argentina foi pro fundo do poço, né? Sim. Então ele tem feito muita coisa. Mas eu não tenho ele assim como meu político preferido, não. Eu acho que em algumas coisas ele ainda é proibido para 18. Olha aí. Eu acho Tá que vendo? ele não tá. Não concordo 100% com a atuação dele. Boa. Eu quero saber a sua opinião sobre o BRICS, mas em um aspecto específico, sobre a criação da moeda única para o BRICS. Eu acho que não é hora ainda de Eita! ficar inventando moda para criar uma moeda aí, para substituir o dólar, não é momento para isso ainda. Eu acho que o BRICS tem que se fortalecer mais, tem que se consolidar como uma união desses países, para depois pensar nisso. O dólar está aí porque ele conquistou isso ao longo dos anos, é uma moeda cambial mundial, então não concordo nesse aspecto. Boa. Acho bacana o Brasil participar do BRICS, mas assim não concordo. Boa. Quero saber a sua opinião sobre o Pix. Vou até virar aqui. Ó. O Pix. O Pix é maravilhoso. O Pix é uma ferramenta que o Brasil tem muito tecnológica, muito bem feita. Eu quero dar um exemplo aqui, ó. O cara tá vendendo milho na praia no domingo, ele tem conta num banco, o comprador tem conta no outro, ele recebe na hora. Isso aqui prestigiou o ambulante, o pequeno empresário, deu agilidade, é rápido. Eu sou fã do Pix. Eu acho que o sistema financeiro do Brasil é um dos mais modernos do mundo. Quero saber a sua opinião e qual é a plaquinha para os bancos digitais. Bancos digitais? Isso. Eu amo os bancos digitais, eu acho eles fantásticos. Tecnológico, fácil, alcance o público. Você já procurou ir numa agência de um banco público? Quanto tempo você fica para ser atendido? Acho que o banco digital acabou com isso aqui. Agora eu quero saber qual é a plaquinha para os bancos tradicionais. Os bancos tradicionais tá aqui, ó. Uma merda. O banco tradicional parou no tempo, né? Parou no tempo. Parou tá aqui, no tempo. O banco tradicional, você parar numa fila de caixa, numa agência, fazer pagamento, isso aí, cara. Para mim parou no tempo. O banco tradicional e quem usa o banco de maneira tradicional tá aqui. Viu empresas que obrigam a gente a ter conta no banco tradicional para poder receber? Viu o que vocês fazem com a gente? Tá? Não posso falar mal, né? Que eu tô lá, tô empregado. Não, eu acho que aquele sistema de agência de atendimento é ruim, O que né? você achou do apresentador? Eu quero saber. Plaquinha para o Magu? Magu é meu amigo, então. Plaquinha mais verdadeira de hoje foi essa daqui, ó. Plaquinha. Agora eu vou falar, eu vi o Magu com a camisa do Bragantino Aqui, e eu senti que ele tem um viés muito foda aí pra um programa de esporte. Ó. Tá aqui pro Magu com a camisa do Bragantino. Ó, eu Hã? adorei. Ficou Hã? boa, hein? Ô, Eu louco, adorei de verdade. ô, louco. Aí sim. Ó, pra gente encerrar, eu tenho só mais uma. Tá tranquilo. Eu tenho mais duas, na verdade. Eu quero bom. saber a sua Não, a bota pra plaquinha. arregaçar. Donald Trump. Quero saber Donald Trump. Qual é a... Vamos falar desse momento aí, né? Você conheceu, Júnior? Dancei com o cara. Ô, louco, o Júnior dançou. Ô, tô te falando. Mostra lá, cara, o Dudu. O Júnior dançou com o Donald Trump, olha lá. Eita, volta pra cá. O Donald Trump tem duas plaquinhas. Eita. E Os aí? americanos amam, então eu acho que pro país deles, ok. Mas pro Brasil, Ao os contrário, americanos os amam. americanos acho amam. que pro país deles, ok. Ok para os Estados Unidos. Para com o que ele tá fazendo com o Brasil, tá errado.
Olha aí, Trump. Ele vai descobrir o quanto ele vai perder com o produto brasileiro, que é espetacular. Olha aí, Trump. Essa queda de braço tá complicada, hein? Tá complicada. Olha, tá vendo, ó? Nem doeu. Não, aqui Foi tranquilo? moleza, pô. Aqui foi moleza, não usei nem a cobra. Não? Então eu vou mudar o jogo agora. Então nós vamos mudar o jogo. Eu posso dar um pra essa cobra aqui? Quer ver? Nós vamos mudar a regra do jogo. A regra do jogo é: eu vou escolher aleatoriamente umas plaquinhas e você vai me dizer o que você quer. Olha só, eu escolhi aqui aleatório, não foi combinado. Não foi combinado. Quero saber qual é a... Essa cobra aqui é pro vendedor de cursinho barato na internet, fica aterrorizando o empresário com falácia, com mentira, com algo ainda que nem regulamentado tá, e fazendo o empresário desestimular a produção, desanimar de sua atividade. Isso aqui é pra galera do cursinho barato na internet. Aí, ó, tá vendo? Cursinho barato não presta, tá bom? Tome cuidado com isso. Esses cursos aí. Olha, tem curso que de graça é caro. De graça é caro. Tem que tomar cuidado. De graça é caro. Tem que tomar cuidado. É isso aí, a verdade seja dita, né? É verdade, tem que ser dita. dita. A internet é muito boa, mas ela tá poluída com muita porcaria. Tá, então a gente tem que tomar, tem que filtrar. E quem tem que filtrar é o cara que consome, não adianta. Tá na mão dele o poder de fazer isso. Literalmente, tá aqui, Ele ó, isso é compra uma se arma. quer. Isso aqui é uma arma. Ele compra se quer. Ele precisa lembrar que a compra é emocional. Então, às vezes, ele se deixa levar demais na emoção na internet e acaba comprando, depois vê que não era nada daquilo. Então, cuidado com isso. Muito bom. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o Pix. Eu ouvi você falando muito sobre esse lance do Pix automático, do Pix programado, do Pix parcelado, enfim. O Pix me fala automático um pouco. é muito legal, porque você pode colocar lá a mensalidade da academia no Pix automático. Caramba. Então, todo dia 10 lá, por exemplo, paga a academia, sem ter Isso é você ter legal, que ficar cara. fazendo isso, tal, é bem legal. Conta de luz, conta de água, essas mensalidades aí no Pix automático. O Pix automático favorece o empresário, favorece o comerciante, que pode ir cadastrando junto ao seu banco o Pix automático para oferecer ao cliente, para receber de maneira parcelada. Eu acho que o Brasil ele é muito fantástico nesse aspecto. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos você compra só no cartão à vista. Então, o brasileiro não, o brasileiro é criativo, ele fez esse dividido, ele fez esse parcelado. Tem quem especula isso, né? Quem fica cobrando juro alto da turma aí, mas o Brasil nesse aspecto é muito bom, porque ajuda a pessoa a comprar dividido e o Pix parcelado. Já é Pix possível? automático. Pix automático. Já é possível fazer? Não, já está disponível. Mas se você entrar lá no banco digital seu, você entra lá, já está disponível o Pix automático. Mas, por exemplo, num banco tradicional, que a gente é obrigado... Tem uns bancos aí que ainda estão Não tem, né? na manivela aí, não entraram. Mas Aqueles bancos que a gente é obrigado para receber a conta salário, no meu vai não lá, tem pegar ainda, não. fila e tal, né? Vou mostrar para Mas você qual que é o meu. Não precisa. Ah, não? Que não tem, não. Não precisa. Que eu ouvi você falando, eu falei, cara, que legal, quero Muito colocar academia. bacana, Por muito quê? bacana. O que acontece? Eu pago todo mês academia. Acabou. E acabou. Só que eles, pra mim, pra eu não ter que colocar, pra não gerar limite lá E do cartão, etc. eu pago pra eles, são meus parceiros e tal. Isso Só aí. que, por exemplo, dia 2, eu chego lá dia 3, esqueci, Acabou. tá barrado, tem que pagar na hora. Isso. É só esse desconforto. Pix automático. Pix vai automático. embora. E isso também, o que acontece? Dá mais previsibilidade pro empresário. Ele sabe quanto ele vai Ele receber. sabe quanto ele vai receber, ele forma uma carteira. E se eu quiser cancelar É muito no próximo bom. mês, eu Ó, cancelo. a gente precisa, o brasileiro precisa parar de achar que as coisas do Brasil são piores, tá? O nosso sistema financeiro, vamos dividir só um pouco, tá? Taxa de juro, o que os bancos cobram do pessoal, tá aqui. Mas a tecnologia do nosso sistema brasileiro É muito boa. nosso sistema bancário E é brasileiro seguro, né? É muito bom. E é seguro, É seguro, tem golpe, claro, tem fraude, a internet é muito complicada. Tomei muito um golpe poluída, essa semana. Mas muitas das vezes você é induzido a erro, você é levado ao erro, tem que tomar esse cuidado, mas a gente não pode dizer não à tecnologia porque essas coisas estão acontecendo. Eu caí A num gente tem golpe que essa procurar. semana, Júlio. Sabia? Comprei um puta tênis. Aí o tênis custava, sei lá, R$499. Os caras foram ligeiros até nisso, não fizeram uma diferença muito grande para chamar a atenção. Sim. 350. Aí eu entrei no site, vi o cadeado, fui no Reclame Aqui, vi tudo. Vasculhou quando viu o golpe, né? Tudo para não ter golpe. É. Só que aí a vantagem maior era no Pix. Puta, aí é o rapidinho. Já Fiz vi. no Pix. Aí eu comecei a desconfiar, quando eu entrei, depois o site já não existia mais, e o banco não consegue Você sabe rastrear. que você falando disso, sabe que eu comprei uns remédios para emagrecer, rapaz, sabe quanto que eu perdi? Quanto? R$800. R$800. Quilo não perdi nenhum.
Tomei um golpe também. Tomou um isso aí. golpe. Olha Então, aí. assim, ó, o golpe tá em todo lugar, Mago. Tem que tomar Tem que cuidado. tomar Tem cuidado. que tomar Acho que cuidado. aí tem que estar mais atento, tem que procurar não agir com emoção, né? Quando a gente prepara o profissional, por exemplo, para a área tributária, a gente busca preparar ele e entender que a venda é emocional. E a compra também é emocional. Então, se você deixar a emoção tomar demais, o seu raciocínio diminui e aí você acaba fazendo o compra errada. Né? Natural que quem está te vendendo, ele está procurando atrair seu emocional, deixar ele elevado. Ou na dor ou no desejo. Não, e os Você tem caras que tomar são, esse cuidado. os caras são sem vergonha. Por quê? Eu tô indo pra especialista, academia. né? Tô indo pra academia, então o que que apareceu pra mim? Coisas do tipo, né? Tênis pra academia. É isso. E eu precisava de um tênis pra academia porque não tinha. Parece que pega certo, né? Pô, e apareceu o que eu queria. Eu falei, pô, esse aqui tá com preço bom. Ah, eu vou, não vou? Tomei, igual, mas faz parte. Vamos trabalhar mais e assim a gente vai indo. É, isso aí, serviu de experiência. Tem Experiência. coisa que a gente erra que a gente pagou pra aprender. Eu tomei uma ontem que eu vou te contar. Essa eu vou ter que contar fora do ar, porque, infelizmente, se eu contar no ar, o Cledinho vai ficar bravo comigo. Aí, ó. Né, o Cledinho? Se eu conto no ar, você vai ficar bravo comigo, então eu não vou contar no ar. Vou contar fora. Vai ser no off. Vai ser Vou no contar no off o que eu Vai tomei. ser no off. Porque a Vai gente ser no acredita nas pessoas e a gente se ferra. Mas não tem problema, não. Cara, eu queria que você falasse assim, o que as pessoas, o que o empresário, o empreendedor, porque quando a gente fala de grandes empresas, via de regra, ele está bem assistido. Né? Então, Na maioria, sim. Na maioria. Na maioria, sim. Então, dos médios para Mas baixo... quando a gente fala de bem assistido, assim, o grande, ele tem um departamento dentro da empresa que cuida da área tributária e tudo. Mas às vezes esse departamento também, ele fica numa zona de conforto. Você cria um departamento lá, tá 20 anos, não está inovando mais nada. Não tá. Né? Então, aquele interno ali não está buscando uma vivência. Então, algumas empresas buscam escritórios e tributaristas fora para fazer gestão de suas crises. A gente chama isso de gestão de crise. Gestão de crise. Então, o grande, ele pode ter um tributarista dentro, para o dia a dia, mas ele também se socorre de escritórios fora, que busca a vivência de outras atividades. Em parceria mesmo dá para fazer, né? Claro. Isso tudo dá para ser feito a 4 mãos, com muita confiança, sem problema nenhum. Muito bom. Mas falando diretamente pro médio e pequeno, que via de regra ou normalmente ele não tem nem esse mínimo, o que a gente pode tirar de lição? Agora é a hora de falar diretamente para ele, na câmera dele, assim, o que ele tem que tirar de lição, por que ele tem que procurar um advogado tributarista, por que ele tem realmente que se precaver. Eu vejo aí, Magu, não é nem procurar direto um advogado tributarista, é se interessar um pouco pela matéria. Quando você se interessa, por exemplo, fazendo a leitura de um livro simples como esse, que é um linguajar fácil, você começa a elevar seu conhecimento nessa área. Você chega lá, tem muito empresário que recebe a guia do pagamento, já passa para o financeiro, reclama que veio alta e não vê, não procura entender. Mas, por outro lado, ele está em cima da fatura do cartão de crédito dele lá, olhando lá se comprou aquela pizza, se não comprou aquela pizza, se gastou, se não gastou. Mas se faz isso em cima da fatura do cartão de crédito, por que não faz com relação aos impostos que tem ali para pagar? Então, minha mensagem direta para o empresário aqui é: dá um pouco de atenção para os impostos, porque senão ele te come por uma perna. Boa. Tem uma outra modalidade, quando a gente fala de tributo, que eu queria que você falasse, se é possível. Eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais que buscam empresas que recolheram de alguma forma tributo errado e tudo mais, e que conseguem retroagir isso e receber de novo dinheiro e tudo mais. A lei permite que, se você recolher um tributo a maior, você possa buscar de volta, restituir esse pagamento a maior. Então, o que tem que se verificar é se a apuração foi feita corretamente. Se ela foi equivocada, você pagou a maior, pode ter isso de volta. Então, tem empresas que se especializam nisso. É como eu falo, o direito tributário, ele cabe uma venda na dor e no desejo. Então, quando você propõe para o cliente uma recuperação de um crédito paga maior, você está estimulando um desejo do cliente para ele ter um dinheiro de volta. Quando você advoga em outras áreas que o cliente está com dívida tributária ou pagando imposto muito maior, você está atuando na dor do cliente. Então, você atua na dor, no desejo, no direito tributário. Tem as restituições, sim. Eu sempre alerto, precisa confiar, precisa conviver com esse profissional para entender ele melhor do que já sair contratando. Muito cuidado já com essa promessa rápida, fácil, que vai acontecer, e aí a gente tem os perigos aí, estão na internet, tem que tomar cuidado. Mas vale a pena para uma empresa de médio? Vale a pena verificar? Vale a pena. Por exemplo, tem clientes de padarias, por exemplo, os refrigerantes que são vendidos na padaria.
O tributo do refrigerante é pago na fábrica já, até o consumidor final. Olha que legal isso. Você pega uma latinha de refrigerante, que ela vai sair na fábrica por R$2, mas ela chega no consumidor final por 10, a fábrica paga o tributo sobre 10 já, sobre o final. Caramba! Exato, sobre o final. Exatamente. Caramba, Isso chama mas- substituição tributária. Aí o que acontece? O cara lá da padaria, o que ele faz? Ele vai lá, equivocadamente, recolhe o imposto em cima do refrigerante de novo. Mas já foi recolhido, Já então. foi recolhido. Aí ele tem direito, isso aí a gente chama de monofásico, é uma restituição do tributo recolhido. Bom, Por que então ele é tá aí. monofásico? Restaurante Porque também? Ele recolhe só numa fase. Restaurantes. Olha, exatamente. então se Os você- produtos monofásicos, de maneira geral, são produtos que estão nos autopeças, né? Peças de carro, etc. Você tem refrigerante, água, Olha, cerveja. então fica a dica aí pra você que tem uma empresa. Vai fazer vai Faz uma checar aí, análise, faz não uma custa. análise. não Essas custa. análises geralmente são gratuitas, apresenta-se o valor e se aí for avançar, faz o pagamento. Então é isso. Não Boa. tem. Procura um bom profissional, tem bons profissionais no mercado que fazem isso. Procura, tem um aí, ó, Júlio Caires Ah, 1. Procura que você não vai se Eu arrepender. não tô dando conta de atender. Eu Mas quero ele vai formar indicar mais alguém. profissional. Ele vai É isso indicar aí. alguém. Dudu, eu tenho um recado muito bacana. Eu tenho um recado muito legal pra você que quer, assim como eu, fazer um conteúdo legal na internet e precisa de um espaço bonito, um espaço bacana, com bons profissionais, com excelentes equipamentos, que tá pronto para te receber, que tá super bem localizado aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, escrito com prédio 24 horas, estacionamento. Aqui no Estúdio WA você pode tirar o seu projeto do papel. Então corre pra cá, tá aqui, ó, esse QR Code tá aqui no centro da tela. Pega o seu celular, fala com uma pessoa aqui da nossa equipe que você não vai se arrepender. Tira do papel o seu projeto. O cemitério tá cheio de boas ideias, tá bom? Muitas pessoas levam as suas ideias embora e não realizam. Então vai lá, realiza essa sua ideia. O seu curso, o seu web produto, o seu infoproduto, o seu podcast. Fala com o pessoal aqui da WA, porque você consegue tirar do zero ao sucesso. E se você precisar de ajuda, fala comigo que eu te ajudo com o maior prazer do mundo, tá bom? Manda mensagem pra mim e tira o seu projeto do papel. Eu tenho certeza que se você precisar de um espaço, esse é o espaço certo pra você. Bonito aqui Olha ou não, aí, Júlio? Magu. Nossa, Semar, demais. E eu vou te falar, esse cara que não vai atrás de botar o projeto em prática e usar de um espaço como esse, ele vai ver gente pior que ele fazendo. Tá? Porque o inteligente trabalha pro corajoso. Olha aí, ó. Inteligente trabalha pro corajoso. Gostei disso. É isso. Cara, que bacana. Você sabe uma das coisas que mais está escrito na Bíblia? Seja forte e corajoso. Então a gente tem que aprender com isso, né? Tem. Eu vou confessar pra quem tá em casa aí, porque eu falo muito aberto, né? O meu Instagram, então, é mais aberto que tudo. Eu recebo muita crítica às vezes. Mas a gente é amado por aquilo que a gente é e odiado muitas vezes por aquilo que a gente é também. Exatamente. Então eu prefiro ser o que eu sou. Não, é assim, a crítica e o elogio ele tem a mesma energia. O cara Exatamente. que depende da energia, do elogio, ele cai na primeira crítica. É isso. Então, se você souber usar essa energia positiva e negativa para avançar, É vai isso. embora. Vou dar uma outra dica pra você que é essa daqui, ó. Essa daqui, tá bom? Ó, leitura fácil, leitura bacana pra você. Tá aqui, ó. É verdade, a sociedade vive Segundo os impostos. E acompanha lá no Instagram, @JúlioCaires1, que lá a gente está desenvolvendo um treinamento que talvez possa servir para você. Contador que quer dobrar o faturamento do escritório, advogado que queira mudar de área, que está numa área escassa, e servidor público em transição de carreira. Boa, ó, eu vou deixar aqui, ó. Quer ver onde eu vou deixar? Olha aí, mano. Pra ficar olha aparecendo o tempo inteiro, eu vou Olha deixar aí. ele aqui, ó. Ah, Olha lá, olha lá. maravilhoso. Olha lá, vai ficar aparecendo. Maravilhoso. Nós vamos mudar isso aqui, ó. A gente muda. O que eu gosto daqui, que a gente consegue mudar. Olha lá. Maravilhoso. Ah, ficou. Agora ficou, Quando eu hein? falo do servidor, olha só que Olha legal, lá. Magu. Com a reforma tributária, o IBS ele substitui o ICMS e o ISS. Então o ISS é recolhido no município, ok? E o ICMS é recolhido no estado. Quando você tira esse recolhimento de estados e municípios e passa a recolher na União, através do comitê gestor, e assim está na reforma tributária, aquele profissional, aquele servidor público que trabalha na arrecadação, ele corre o risco de perder o prestígio. Ele é funcionário público, ok, não vai ser demitido, mas aí o aumento para ele demora mais. Um computador novo na mesa dele demora mais. Ele fica menos prestigiado. Esse cara, ele tem um currículo enorme aqui dentro da administração pública que mexe com tributo. Se ele entrar num treinamento como esse, ele milita na área tributária e faz horror com isso.
Então ele sai de um lugar onde ele vai começar a perder o prestígio e cai para a área tributária comercial, tão prestigiada como vai ser a reforma tributária. E o treinamento vai ser direcionado para uma personalidade como essa. Se sair, o que eu quero? A turma acompanha lá no Instagram? Vai sair. Eu acho que vai. Tá? Não, vai eu sair. digo isso pelo seguinte, nós vamos selecionar uma turma que de fato está interessado em contratar uma assessoria de imprensa bacana, para dar entrevista, para participar de podcast, etc. Fazer um livro, precisa investir nisso. Fazer um lançamento de um livro. Entende? Nós vamos fazer um voo de helicóptero bacana, desenvolvendo conteúdo. Então o cara tem que estar disposto a investir e de fato ser outra pessoa nessa área, senão ele não vai na área tributária, não tem espaço para. Bom, conta comigo que a gente pode fazer, inclusive, o Cola Mais Money a gente pode criar. Olha aí, olha Cola aí. Mais Business, Olha aí, que é uma olha coisa aí. legal da gente poder falar. Olha, muito legal. De verdade, muito legal. são alguns Esses passos dias, que a gente quer dar. recentemente eu dei uma entrevista no Infomoney, foi muito legal, um canal de comunicação. Eu assisti, pô, muito super bom. nichado, muito então legal. é isso, profissional nessa área, a gente quer treinar eles, porque a reforma tributária, né, eu e outros profissionais da área tributária não vamos dar conta de atender não, Magu. Muito bom. Então eu quero focar nisso aí para treinar uma turma boa aí, fazer uma turma selecionada. Não tô atrás de volume, não tô atrás de lucro, tá? Nós estamos investindo pra caramba numa puta produção. Nós vamos agora gravar em Brasília, onde nascem os impostos. Que legal. Não tô atrás, não tô fechando conta, tá? Do quanto vai vender, por quanto tá gastando. Eu quero fazer um treinamento top. Se sair, é top. Se tiver uma Conte turma comigo. legal, a gente vai despejar toda a energia que tem. Ó, da minha pequena experiência aí em TV e tudo mais, conte comigo para o que você precisar. Não, ô louco, tá louco. Tá bom? Ó, Muito antes de encerrar, eu quero agradecer esse cara. Mostra lá, Dudu. Mostra Mostra o ele aí, Júnior. mostra ele aí. Mostra ele o lá. tiozão aí. Obrigado, Tá tá? sempre entre nós, né? Muito. Obrigado pelo carinho, obrigado por me aguentar. Eu fico mandando mensagem pra ele lá. Ele sabe de um. Ele sabe de um sonho. Ele sabe de um sonho que eu tenho e as coisas isso vão aí, acontecer, é isso vai dar aí. tudo certo. Obrigado de coração. É isso, Obrigado vai sim. por sempre estar comigo aí, tá bom? O que você precisar, a casa aqui é sua, tá bom? É isso. Espero que você tenha sido bem recebido. Como é que é o nome do nosso videomaker? Olha o filmmaker aí, o Alex. Alex, Nós obrigado, estamos viu? sempre com a turminha aí. Você sabe quando eu chego num lugar sem o tiozão, a primeira coisa que me pergunta, cadê o tiozão? É, tem que ser. Então a gente tá sempre junto. Muito bom. Ó, eu quero te agradecer, de verdade. Eu que agradeço, mano. Dizer que as portas estão abertas e você tem um compromisso comigo. Eu vou criar e eu vou falar, nós vamos falar fora do ar 10 minutinhos. Sim. A gente vai criar, inclusive, tem uma plataforma que está vindo por aí, o Portal Cola Mais vai sair, gente. Olha Daqui aí. a 15 dias Olha ele aí. está aí. Lá dentro a gente vai ter a parte, por exemplo, de business e tudo mais. Quero te convidar para ser um dos nossos colunistas, inclusive. eu venho com o maior Pra prazer. gente fazer. E devem vir outros podcasts, a gente Legal. tá batalhando para isso. Legal. Quero muito contar contigo nisso Muito tudo. bom, muito tá bom. bom? Tô muito feliz de estar no Cola Mais. Muito bom. Ó, Aí, Magu. quero te agradecer. Dudu, obrigado, meu irmão. Agradecer toda a equipe aqui do Estúdio WA, o Wagner, o pessoal todo. Te agradecer. Vou pedir para você se despedir do povo, falar o que você quiser, aquele último recado, e eu volto para me despedir daqui a pouquinho. Galera que tá ouvindo a gente aí, tenha certeza absoluta. Nós vivemos segundo os impostos. Você vai ver isso em cada pequena coisa, no dia a dia, naquilo que você consome, no carro que você anda, no refrigerante, na água com gás que você toma, etc. No isotônico, que seja da academia, da turma, tudo está envolvido os impostos. Então, se você puder saber um pouquinho sobre isso, e principalmente aqui no Cola Mais, né? É muito bom, a oportunidade vale a pena. A reforma tributária está aí, todo mundo falando na televisão, e você não pode estar de fora de um assunto desse, que de repente sai numa roda de aniversário, numa festa que você está e não sabe nada sobre o assunto, é ruim. Tem que saber um pouquinho, né? Tem que saber um pouquinho. Eu acho que quem sabe de tudo não sabe de nada, mas um pouquinho tem um que saber. pouquinho é bom. Né? É É importante isso. para você não ficar boiando, pelo menos saber o que está acontecendo, meu irmão. isso, é isso. Obrigado de coração. Eu que agradeço, tamo junto. As portas estão abertas, Obrigado. foi um papo muito bacana. Eu acho que tem mais papo ainda. Tem. Vamos fazer um negócio? É. Agora em agosto, o que a gente podia fazer? A gente podia chamar mais uns 2, 3 profissionais Isso, e fazer isso. uma roda. Um debatezão. Você um me negócio ajuda a gostoso. convidar quem Opa, você acha que é legal? Sim, deixa comigo. Júnior, Aí, ó. agosto. Aí, ó. Vamos escolher a data? Agosto agora, para não ficar longe. Agosto, bora. Mais pro final Bora de agosto. fazer. Vamos fazer? Isso. Então tá feito. Turminha braba aí. Feito. Você me fala quem que é, a gente É traz isso. aqui. Ó, quero agradecer você que tá em casa, dizer que quarta-feira você sabe que tem programa. Sabe quem vai estar aqui ao vivo com a gente? Cassino. Lembra daquela banda maravilhosa? Cassinão! Que o Leão chamava? Cassino vai estar com a gente ao vivo quarta-feira. Eu te espero você, te agradeço. Ó, tá aqui as minhas redes sociais, me segue, vai ser um prazer receber você. Ó, tá aqui, ó, não é essa, siga no Cola Mais, mas tem o meu também, @DouglasMagu. Me manda mensagem, eu vou ter o maior prazer do mundo de saber da onde você tá falando, tá bom? Muito obrigado e como eu sempre digo, cola mais, cola sempre, cola comigo. Beijo, fui!